seja o nome do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos falando sobre Ageu. Estamos fazendo um panorama bíblico. O nosso vídeo passado foi sobre Sofonias e agora estaremos falando sobre Ageu. Temos aqui algumas perguntas para ser respondida nesse canal, tá certo? Perguntas tal como: quem foi o profeta Ageu? Qual é a lição que aprendemos com o livro de Ageu nos dias de hoje? O que significa Ageu no hebraico? Qual o período que ele profetizou? Quem foi os profetas que foram o seu contemporâneo? Estas e outras perguntas responderemos aqui agora no canal Rascunho Teológico. Portanto, não perca, não saia daí. Estaremos expondo este livro, fazendo um panorama deste livro agora. Bendito seja Deus. Então, quando vamos trabalhar essa questão de Ageu, Ageu ele tem uma importância muito grande, porque Ageu ele trabalhou a questão da construção do templo. O templo estava parado por falta de recursos e ele foi um dos profetas ele foi o profeta que deu atenção total para a casa de Deus, conclamando, convocando, falando com o povo para que construísse um templo para Deus, O nome Ageu vem da raiz Hag, que quer dizer festa ou festivo, Então, aparentemente, não se encontra outra pessoa com o nome de Ageu na Bíblia. Ageu é citado 2 vezes no livro de Esdras. Ageu também é citado nos Salmos, acredita-se, segundo a Septuaginta. Ele escreveu junto com Zacarias 3 Salmos, E, enfim, ele aparece só nessas mesmas notabilizações. Porém, é o mesmo Ageu, é a mesma pessoa. Não tem outra pessoa com o nome Ageu. Acredita-se, segundo alguns estudiosos dentro da historiografia de pessoas, só Ageu era um codinome, não era nome de pessoas, porque não existia pessoas com esse nome a não ser este profeta, Mas são conjecturas, são especulações, só fica mesmo no campo especulativo, ok? Mas quem foi o profeta Ageu dentro da história? Ele foi um dos 12 profetas menores, Na verdade, ele é o 10º profeta, porque depois nós vamos ter Zacarias e depois vamos ter Malaquias, aí fecha dentro do nosso canão, ok? Então os profetas menores eram os que que escreveram menores livros, Por isso, não por menos importância, já explicamos nos vídeos anteriores aí. Então não sabemos muito sobre o seu passado, sobre a sua genealogia, data de nascimento. Existem poucos fatos relacionados à vida do profeta. É um profeta que, por exemplo, nós fizemos pergunta, quando ele profetizou, a proposta a pergunta que eu fiz logo no início foi: o profeta, o que representa para os nossos dias a profecia de Ageu? Ageu nos desperta contra a indiferença, Então o povo de Israel vivia de forma indiferente, relutando em fazer as coisas que devia ter feito, que era a construção do templo, e eles relutavam, dizia que não tinha tempo ou dinheiro, enfim, de forma que eles estavam relutando a não construir o templo para a casa de Deus, a casa de Deus. Então a mensagem principal que temos hoje do livro de Ageu era a indiferença. É a indiferença. É a indiferença. Então, quem foi o profeta Ageu, estamos trazendo aqui agora, Não sabemos muita coisa sobre a sua genealogia. Enfim, o nome quer dizer festivo, Vem da raiz Hag, também já trouxe isso, do hebraico, E é derivado que quer dizer festivo, festividade ou aquele que faz festa. Tem os mesmos significados. Provavelmente ele nasceu numa data de festa judaica, segundo se sabe pelos estudos. Ele faz parte daquele grupo de judeus que veio da Babilônia, que voltou do exílio no ano 538, antes de Cristo, E ao chegar em Jerusalém, começaram aí a tentar reconstruir as suas vidas, casas, terras, entendeu? Bem como aí, vamos ver aí para frente como eles se restabeleceram.
Quando vamos ver dentro dos gráficos historiográficos da história do povo de Israel, nós vamos encontrar que quem construiu e deixou o templo parado por falta de recurso, não é, foi Daniel, né? Daniel e Ezequiel. Voltou a construir em 537, né? E depois a construção parou. Ageu e Zacarias, eles começam a reconstrução, né? E a conclusão desta obra fora em 515 a.C. Então, são informações que precisamos estar com ela e saber. Ele provavelmente nasceu na Babilônia, né? Ageu nasceu na Babilônia, segundo que temos informações, né? Não se bate muito martelo. O livro de Esdras cita ele por 2 oportunidades, conforme eu disse, né? Ele foi cerca de 50 mil na primeira leva de judeus que foram repatriados em 537. Iniciaram-se as obras do templo, mas logo depois, por causa da perseguição dos samaritanos e de oficiais persas, abandonaram o projeto. Então Ageu começa a pregar a sua mensagem depois disso, sendo uma data aí aproximadamente do livro que ele começou a falar, a profetizar em 520 a.C., ok? Então essa era a exortação do profeta. Nós temos aqui como em 539, por exemplo, entre os anos 539 a 515, tem alguns fatos importantes que precisamos mencionar aqui, que faz parte destas informações do livro do profeta Ageu, não é? Primeiro, nós vamos ver, existe a datação de 12 de 10 de 539, onde houve a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro. Em 24 de 3 de 538, o primeiro reino do reinado de Ciro, Daniel enfatiza isso, capítulo 5, versículo 39. Em 538, houve o edital aí, permitindo o retorno dos judeus para Jerusalém, conforme Esdras, capítulo 1, verso 1. No mês 5 de 538, houve a partida de Sesbazar, de um grupo e seu grupo para Jerusalém, né? E no mês 9 de 538 ainda, a chegada do judeu exilado a Jerusalém, aí Ageu já narra isso aí, no capítulo 2, né? Em 537, Ageu começa os trabalhos do altar, certo? Nos verso 3, do capítulo 2, verso 4 e 5, né? Depois nós vamos ver 537, vem a interrupção dos trabalhos, né? Vem a interrupção dos trabalhos, foi interrompido por Dário, né? Depois Daniel começa a trabalhar, no capítulo 10, versículo 1. Depois vem a primeira mensagem que Deus deu a Ageu, no dia 29 do mês 8 de 520. Foi a primeira mensagem que Ageu recebeu, ok? Ageu pregou 4 mensagens. Foi o profeta que teve uma duração de 4 meses só, em evidência, sua profecia. Ele só pregou 4 mensagens, 2 delas foi no mesmo dia, não é? Então, no dia 29 de 8 de 520, aproximadamente, Ageu prega a primeira mensagem, capítulo 1, versículo 1 do livro de Ageu, capítulo 1, verso 1. Veja o que está escrito. Está assim: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então ele começou a profetizar nesse período, no dia 28 do 8 de 520. Né? Depois, dia 21 do 9 de 520, foi a segunda mensagem de Ageu, capítulo 2, verso 1. No mês 9, ainda no dia 21 do mês 9 de 520, dá-se início ao trabalho, conforme o versículo 1, capítulo 1, verso 15. Vamos ver o que está escrito no texto, capítulo 1, verso 15. Diz assim o texto:
capítulo 1. E no 24º dia do mês, segundo ano de Dário, aí deu início, né? O Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram trabalhar na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então, no versículo 14, 15, nós temos essas informações do capítulo 2, capítulo 1, aliás. Ok? No dia 17/10, aí veio a segunda mensagem, né? Segunda mensagem. No capítulo 2, versículo 1, vem a segunda mensagem. E no dia 27/10 de 520, veio uma mensagem de Zacarias. Isso vamos ver no livro de Zacarias. Logo depois faremos também um panorama do livro de Zacarias. No dia 18/12, veio a terceira mensagem e a quarta mensagem de Ageu. Essas foram as duas mensagens no mesmo dia, no versículo 10 e versículo 20 do livro de Ageu, capítulo 2. Né? E assim sucessivamente. Como eu já disse que Ageu é citado também em Esdras, né? E assim sucessivamente. Então, observando todo esse detalhe, os primeiros problemas que Ageu enfrentou dentro desse contexto do seu livro, muitos têm conseguido desenvolver carreiras bem-sucedidas, atividades comerciais na Babilônia, e estiveram resultantes em abandoná-las, né? Para voltar para Israel. O povo já estava acostumado a ficar em Babilônia, uma boa parte, pelo menos, podemos entender que a maioria que retornou à Judéia foram motivados pelo zelo do que por esses comerciais. Então o zelo era pelo cuidado que tinha com a casa de Deus. 2 anos depois, em 536, foram lançados alicerces para construir o templo que havia sido construído aí por Nabucodonosor, destruído, aliás, havia sido destruído por Nabucodonosor, os quais, os mais novos, eles exultavam a construção do templo, pois não conhecia a glória do Senhor, ele estava relutando, E naquele feito por Salomão, por exemplo, quanto mais velho, os mais velhos choravam. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 8-13, tem essa informação. Porém, o povo desanimou na construção do templo e interrompeu em 536 até 520. Durante aproximadamente 16 anos, o povo não tinha ânimo e força para retornar aos serviços da construção do segundo templo. Então foi este o momento que Deus usou Ageu com uma mensagem motivadora, uma mensagem aos que estavam desanimados e parados, Então, para que entendesse um pouco mais sobre, para que eles entendessem um pouco mais sobre o conceito de Deus, sobre como buscar a Deus, e aí ele trouxe essa palavra motivacional ao povo que tinha que ter um templo para a adoração, ok? O ministério do profeta Ageu durou apenas só 4 meses. Calcula-se que ele se profetizou de agosto a dezembro de 520, Temos aqui o calendário que eu já trouxe aqui. Ele fecha a última mensagem dele, terceira e quarta mensagem, foi dia 18/12 de 520. A primeira mensagem foi dia 29/8, de 520. Então, compreende-se de agosto até dezembro. Foi onde ele estava em evidência daquele ano, no ano 520 a.C., no segundo reinado do rei Dário I, o rei da Pérsia. Seu ministério durou por apenas 4 meses, porém foi muito importante que o tempo da sua adoração, porque era necessário, foi um tempo que precisava, o povo estava desmotivado, não tinha motivação para construir o templo, e ele trouxe aquela palavra, aquela profecia de Deus para o povo, para que construísse a casa do Senhor. Seu ministério pode ser considerado como um ministério da esperança. Suas palavras foram fortes e cheias de ânimos, cheia de força, cheia de ânimo para aquele povo. Então, aí ele
trabalha em cima da glória da segunda casa. Segundo alguns comentaristas, Ageu conhece a glória do templo de Salomão antes lá do exílio, no capítulo 2, verso 3. O primeiro livro profético dos tempos pré-exílio foi Ageu, conforme eu já disse. Teve 3 livros pós-exílio, a saber, o primeiro foi Ageu, depois Zacarias, depois Malaquias. Então, esses 3 profetas é conhecido como profeta pós-cativeiro, ok? Depois do exílio, pessoal, foi quando receberam a mensagem do profeta Ageu, não é? E assim ele trabalha convidando o povo a pensar no que aconteceu no passado. Por 2 vezes ele usa a frase aí, considerai o vosso passado, no capítulo 1, versículos 7 a 11, e onde ele menciona aí as obras do Senhor. E ele vai usar uma frase dentro de 38 versículos, ele usa a expressão assim diz o Senhor cerca de 26 vezes. Em 2 versículos ele cita a expressão a cada versículo ele expressava 3 vezes a cada versículo, né? E a expressão ocorre 3 vezes em cada um desses versículos. Com isso, o profeta queria expressar claramente que Deus estava falando com o seu povo, e a mensagem por meio do profeta, por meio da profecia, consistia em oráculo que vinha do próprio coração do Senhor. Deus estava enfatizando a sublime vontade de ter sua casa terminada, a fim de que pudesse tornar o seu merecido lugar. Ou seja, o Senhor habitava no meio do seu povo, né? Então, o pessoal retornaram ao abandono, abandonar o trabalho do tempo para começar a construir, né? Então o pessoal estava sendo motivado aí para que retornasse, saísse do abandono e retornasse a construir o templo da casa de Deus, para começar a reconstruir e reparar a casa do Senhor, conforme está escrito no capítulo 1, verso 4 de Ageu. E foi o resultado que a lavoura, né, estava morrendo, a economia estava ruim, e o vestuário não estava mais, não era apropriado para as condições climáticas da época. Enfim, o povo vivia em aperto porque esqueceu do seu dever principal, né, de um templo para a casa de Deus. Então, esse é um livro que precisa de muita reflexão para os dias de hoje, onde temos muitos cristãos, supostos cristãos, que são muitos crentes em casa, são crentes fora do templo, são crentes que não querem ter pastor, são pessoas que não querem ter compromisso, não querem ter responsabilidade, e Deus chama eles a atenção aqui no capítulo 1, verso 4. Então, portanto, Ageu admoesta os filhos de Israel, dizendo que chegou o tempo oportuno de reiniciar a obra que tinha sido abandonada. E Deus, pelo seu zelo, né, porta-voz, dirigiu pelo zelo do Senhor e pelo porta-voz, principalmente Zorobabel e Josué, os líderes daqueles dias, né? No livro de Êxodo enfatiza muito bem isso, né? E assim sucessivamente. Então, pensar no passado, por exemplo, ele convida o povo a refletir sobre o passado, considerai os vossos passados, ou seja, como Deus trabalhou antes, como Deus fazia antes, e agora ele tinha esquecido do Senhor, não é? Então, nesse primeiro capítulo, versos 5 e 7, ele menciona aí o Senhor nos primeiros, nesses capítulos, apontando que o Senhor estava lembrando a eles do passado, que eles podiam voltar a viver uma vida de paz, de bênção, de prosperidade, que tivesse a situação climática estabilizada. Tudo isso contava, não é? Esse desequilíbrio climático, a falta de pão, a falta de vestuário, a falta de emprego, tudo isso é consequência de uma desobediência ao Senhor. Precisa que tenhamos cuidado com essas demandas, para que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas, nos guardando, e nós possamos entregar o melhor que temos para ofertar ao Senhor, no quesito da nossa adoração, da nossa obediência ao Senhor nosso Deus. E o povo reagiu quando houve essa convocação. Capítulo 1, versículo 12 a 15, encontramos diversos verbos nesses trechos aí que indicam a resposta de Judá à mensagem de Ageu, né? Ele temeu diante de Deus, atendeu, pôs-se trabalhar, né? Então eles começam aí se atentar
para as verdades que Deus havia mandado por meio do profeta. E ele temeu primeiro, depois atendeu e depois pôs-se a trabalhar. Entendeu? Então ele temeu a Deus diante de dizer que começou a obra do Senhor de todo modo. Também atendeu o apelo e pôs-se a trabalhar no templo. Isto revela obediência, propósito, uma renovada consagração diante diante de sua parte, fazendo da consagração da parte de Deus, né, e da parte do povo. Os líderes, Zorobabel e Josué, despertados para do seu espírito, eles organizaram o povo, né, e também foi animado e reanimaram também. Também é tão necessária quanto a obra de Deus precisa, né? Então, 24 dias após a primeira demonstração de Ageu, o povo voltou a trabalhar, que tinha abandonado há quase 14 anos. Um trabalho que estava abandonado, o povo voltou a trabalhar, a levantar, a ter ânimo, a fazer as coisas, né? Conforme os vimos. Então, primeiro os primeiros livros proféticos dos tempos pós-exílio, como eu já disse, né? Então, vamos lá. Devido aos fracassos das colheitas, as terras secas, a hostilidade e das populações vizinhas, ao ponto de tentarem ou intentarem voltar para a Babilônia, estava tão ruim que eles queriam voltar a ser cativo de novo. Por isso Ageu repreendeu eles por deixarem o templo semi-destruído. Para Ageu, o templo daquela forma era um pecado muito grande, e as coisas ruins que estavam acontecendo ali com o povo de Israel era exatamente por isso, pela falta de zelo em construir o templo, e o segundo templo estava totalmente destruído, né? Ageu, se quisesse isso que fosse restaurada a prosperidade, ele diz, eles deveriam subir a montanha, trazer madeira e reconstruir a casa. Capítulo 1, versículo de número 8. Né? Então precisava, se quiser, tem que pegar ânimo, tem que tomar ânimo, subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa, diz o Senhor. Então, um princípio importante que Ageu nos ensina na lição, nós vamos ver que esse entendimento em relação à realidade de Jerusalém pode nos ensinar, por exemplo, o nosso nível de espiritualidade das pessoas, o nível de espiritualidade das pessoas de um lugar determina como será esse lugar. Ou seja, se tiver o povo animado, se o líder estiver animado, esse lugar também está animado. Então isso determina muito. Ageu foi diferente dos outros profetas reformadores que profetizaram antes do exílio. Ele era mais sacerdotal no caráter, enfatizando mais a adoração no templo, o comprometimento da lei na vida do povo, no caminho para uma maior prosperidade, né? Então, o profeta Zacarias, por exemplo, foi contemporâneo de Ageu, e os dois não somente estabeleceram o impulso necessário para a reconstrução do templo, conforme está escrito em Êxodo 5, verso 1, como também ele permaneceram envolvidos no projeto de sua finalização. Então, não adianta só mandar, tem que se envolver. Não adianta só fazer a citação, tem que se envolver. Esse é a proposta de Deus, tem que estar envolvido. Quem está sendo usado por Deus precisa estar envolvido com as obras de Deus. Então, 24 dias após a primeira demonstração de Ageu, o povo voltou ao trabalho, né, que tinha abandonado há cerca de 14 anos, 14 a 16 anos. Então, no capítulo 2, verso de 1 a 9, ele traz a motivação. Então, começa o trabalho, a coisa continua. Quando o trabalho começa, a coisa continua a fazer, aí já começa a acontecer. As obras de Deus começam a trabalhar, começa a acontecer na vida do povo. Ageu não parou de pregar, né, porque a proposta é não parar, tem que continuar, né? Então, com isso, Deus também, meditando todo nesse texto do livro de Ageu, Deus me motivou de uma forma muito grande a fazer um trabalho que está sobre as nossas responsabilidades, não é? De trazer ânimo não só a nós mesmos, por meio de Deus, como também ao povo que está sob o nosso cuidado, sob o nosso pastoreio, né? Então, é o cumprimento da lei. Quando trabalha isso aí, Deus começa a trabalhar na questão da prosperidade. Então, o profeta Zacarias foi contemporâneo de Ageu, conforme eu já disse, né? E aí permanece envolvido no trabalho, no projeto, até a sua finalização,
ou seja, 4 anos mais tarde, no capítulo 6, verso 14 a 15 de Esdras, Ageu não faz menção a essa fase posterior do tempo. Pelo contrário, no entanto, os anciões presentes na dedicação lembram-se de que a glória do templo anterior e o atual jamais seria comparado com aquela, ou seja, a glória da última casa será maior que a primeira. É isso que está escrito. Casa ali é o templo propriamente dito, não é? Que estava sendo reerguido, tinha ficado pronto. Então ele não parou de pregar, assim também como Judá se animou e pôs-se a mão no arado, não é? Conforme eu mostrei aqui no texto, não é? Eles temeram, atenderam o chamado e pôs-se a trabalhar, não é? Então, fator determinante para que a obra de Deus, para que as bênçãos de Deus retornasse sobre a vida dele. Então todos os anciões, todo o povo estava envolvido. Quanto tempo durou o segundo templo? Embora pouco se sabe sobre o chamado segundo templo, né, que foi construído após a exortação de Ageu, ele sobreviveria aí por aproximadamente cerca de 600 anos, 2 séculos mais tarde, mais do que o primeiro, ou seja, 2 séculos primeiro, enquanto o outro foi 400, o outro durou 600 anos, né? Então, entendendo que era a glória do Senhor na casa, o que é isso? No entanto, não era esse templo o maior de duração. Ele representava a expressão da glória desta última casa, que será maior do que a da primeira, capítulo 2, versículo número 9 de Ageu. Então, na primeira casa, apontava diretamente para Cristo, em 19 século antes de Cristo, né? Em 19 antes de Cristo, no ano 19 a.C., Herodes começou a reconstruir esse templo. Então a profecia de Ageu, a glória da última casa será maior que a primeira, é algo interessante, ou seja, a glória da antiga casa, sabemos que tratava-se acerca da Arca da Aliança, e vale a pena lembrar que a Arca desapareceu no ano 586, na invasão de Nabucodonosor, não é? Então a Jerusalém, se ele invadiu ali, se a glória estava desaparecida, que glória é essa que colocava-se no segundo templo, que era maior do que a primeira, não é? A Arca da Aliança, por exemplo. Então essa glória era o próprio Messias, era o próprio Cristo, que foi apresentado nesse mesmo templo após a restauração por Herodes, em Lucas capítulo 2, no seu verso 25 a 32. Então a profecia de Ageu, contudo, encorajou o povo a trabalhar antecipadamente o dia futuro, que seria mais glorioso, a dedicação desse templo. Então Ageu visualizou aí aqueles dias que atrairia riqueza, adoração das nações, atrairia riqueza e adoração a Deus e, consequentemente, a prosperidade da nação. Capítulo 2, versículo de número 6 a 9 de Ageu. Então, na pessoa de Zorobabel, viu-se uma figura messiânica que governaria sobre o reino, os reinos como rei. Não é? Então, vamos ver isso em Ageu capítulo 2, no seu verso de número 20 a 23, não é? E assim sucessivamente. Então, podemos observar que todas as considerações da terceira mensagem que salienta a importância da santidade. Tem a primeira mensagem, ele traz como referência a motivação, não é? Ser forte, no capítulo 2, verso de número 1. Na primeira mensagem que nós vamos ver aqui, ele faz a convocação para a construção do templo, não é? E aí o que ocorre? Ele fala do retorno, Ageu retornou, portanto, admoesta os filhos de Israel, fala do passado, que o Senhor do passado é o mesmo do presente, né? E aí ele começa a fazer a tratativa de motivação, trazendo ao povo: ser forte, vai ter luta, mas sede forte, vamos para cima, vamos trabalhar, né? E depois ele fala da glória, da glória maior, no capítulo 2, versos 6 a 9, conforme eu já disse isso aí, ok? E assim sucessivamente, ele assinala aí para a volta do Messias, que chegará a ser um espetáculo sem igual. Os povos e toda a natureza se manifestarão jubilosamente. Ele aponta para isso. A minha é prata, meu é ouro, diz o Senhor. Deus exclama que os ouros da terra lhe pertencem. É Deus que fala isso, que os ouros da terra lhe pertencem. Ao transmitir as palavras
essas palavras Judá, Ageu proclama e procura mostrar a real beleza do templo, que será a presença de Deus, né? Então a glória que se evidenciará será maior do que aquela da primeira casa, né? Também os filhos de Israel gozarão de paz, e em Jerusalém, onde antes existia lutas, guerras, opressão de inimigos, agora a doce paz reinaria ou reinará na santa cidade. Bendito seja o nome do Senhor. E ele fecha aqui com as considerações dentro da terceira mensagem, né? Depois ele fala da nação imunda, que ele aponta para os erros daquele povo. Então as perguntas de Ageu nesses versículos, versículo 10 a 14, são feitas aos sacerdotes, conhecida como a lei mosaica, por exemplo. E aí poderia, assim, o assunto das primeiras perguntas foi, por exemplo, a possibilidade a carne santa, ou seja, a carne separada para o sacrifício, transferir a sua santidade. Então, a segunda pergunta tinha a ver com a impureza, né? E aí ele começou a tratar Ageu, e em seguida ele passou a mostrar que Judá era uma nação imunda, e sua imundície, ou seja, a sua impureza, que agora a dominava, era o resultado de seus contatos de inimizades, contato com pessoas de nações pagãs e assim sucessivamente. Portanto, a mistura nunca foi uma opção, a mistura nunca trouxe resultado algum. Misturou, problema à vista. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E na última mensagem ele fala, Ageu adverte aqui na terceira mensagem contra essa mistura, e no capítulo 2, verso 20 a 22, ele vai fazer a tratativa sobre a última mensagem, onde é repleta de promessas, ou seja, o profeta narra o seu livro tratando aí das poderosas nações gentílicas que serão esmagadas antes do início do milênio do Messias de Israel, do início do reino milenar, aliás, de Israel. Ageu também, ele aborda nesse texto falando sobre o dia do Senhor e a soberania dos escolhidos de Deus, ou seja, o Messias. Céu e terra serão abaladas. Ele aponta aqui, Ageu, ele recebeu a segunda revelação de Deus quando o Senhor ainda tinha governado Judá. Quando tinha em mira, aliás, Zorobabel e o governador de Judá, que declararam-se que como fizera antes na sua segunda mensagem, e abalará os céus e a terra. Bendito seja Deus. Mas os escolhidos, ele diz que os escolhidos eram o anel de Selá. A última mensagem, as últimas palavras de Ageu vai versar sobre o Messias, que o governador de Judá, à época, pertencia à casa de Davi, né? Então ele trabalha de forma muito coesa e apontando aqui para os resultados da obediência a Deus, né? Obedeceu, terá vitória. Não obedeceu, vai ter dificuldade e ser totalmente dizimado, escravizado, né? Vai ser totalmente escravizado pelo povo, os povos pagãos que não tinham compromisso nenhum com Deus, né? Visto por causa da mistura. Misturou, vai ter problema, ok? Eu quero trazer aqui 4 características básicas, 4 aspectos do livro de Ageu. Foi a primeira profecia nítida e ouvida depois do período pós-exílico, né? Depois que saiu do cativeiro. Foi o segundo menor livro, Ageu é o segundo menor livro da Bíblia, com 38 versículos só. Só menor que ele, só Obadias, né? E é a frase, assim diz o Senhor, e suas variações ocorrem cerca de 26 a 29 vezes, resultando aí na urgência de sua mensagem, ou seja, aos repatriados. Precisava construir o templo, precisa de um tempo para adorar o Senhor. Esta era a mensagem, não é? Então, era uma motivação para aquele povo. E contém aí outra particularidade, que contém uma das profecias mais arrojadas do Antigo Testamento a respeito da visitação futura de Deus, conforme está no capítulo 6, capítulo 2, verso de número 6. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando sobre os nossos corações. O templo, o profeta Ageu ainda é conhecido como profeta do templo, não é? Provavelmente nascido ali naquela região
no cativeiro babilônico, e ele era considerado como profeta do templo. E profetizou nos períodos de Zacarias e Malaquias, conforme já dissemos, e assim sucessivamente. Essas informações você pode ver aí. Se você gostou dessas informações, você pode deixar o seu like, se você já é inscrito. Se você não é inscrito e está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber os novos conteúdos, porque o YouTube só notifica você que chegou nova mensagem se você ativar o sino de notificação. Deus abençoe a todos. O conteúdo é vasto, o nosso tempo não é tão grande assim, tá certo? Para o vídeo não se alongar muito, nós vamos ficar por aqui. Se você tiver perguntas, por gentileza, coloque aí nos comentários que eu responderei, tá certo? Um abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, quando estaremos falando sobre Zacarias. Deus abençoe. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.